Olá, bem-vindos ao Atos Doc, o documentário sobre o musical Princípio. Mas antes vamos falar sobre o que é a Companhia Atos. A Companhia Atos é um grupo teatral apaixonado por contar histórias, transformar vidas por meio da arte, formada por pessoas que na maioria não tenham experiência no teatro, mas carrega curiosidade, coragem e vontade de aprender. A companhia vem construindo um caminho de desenvolvimento técnico e humano. Mais do que um espaço para ensaios e apresentações, a Companhia Atos é um laboratório de experimentação. Cada encontro é uma oportunidade de explorar a expressão corporal, a projeção vocal, a presença cênica e criatividade, além de cultivar habilidades como disciplina, colaboração e escuta ativa. Nosso trabalho vai além do palco. Buscamos criar conexões, inspirar reflexões e gerar impacto positivo na comunidade. Acreditamos que o teatro é uma ferramenta poderosa de transformação pessoal e coletiva, capaz de despertar empatia, provocar mudança e abrir novos horizontes. Nosso diferencial está na formação contínua, em encontros quinzenais com aprendizado técnico e prático. No aprendizado de diversas áreas: atuação, figurino, cenário, iluminação, música, canto e produção. Crescimento individual e coletivo. Cada integrante é incentivado a reconhecer e desenvolver os seus pontos fortes, enquanto trabalha nos impactos que ainda precisam evoluir. E comunidade colaborativa, pois todos contribuem com ideias, apoio, energia para o sucesso das produções. A companhia surgiu com a montagem do musical O Grande Banquete, em abril de 2025, e desde então tem crescido e se desenvolvido para atender o ID. Agora, em sua grande montagem do musical Princípio, a companhia enfrenta desafios maiores. Tem sido bom, uma experiência muito desafiadora, ainda mais no diretor que a gente tem. Mas assim, eu tenho sido esticado por ele, eu falo isso por ele a cada encontro, a cada aula. Tem coisa que eu não quero fazer, tem coisa que eu não quero exercitar, mas assim, eu acredito que é bom a gente se desafiar e se colocar nesses ambientes de desafio, porque assim a gente cresce, né? É muito chato ficar vivendo a mesma coisa. Então, eu me coloquei para poder, de fato, me sentir, ser provocado, né, a desenvolver. Muito divertido. Muito desafiador, de verdade, porque lidar com pessoas não é fácil, mas eu amo cada um deles, cada um com seu jeitinho, cada um nos seus personagens. Então, é sempre um prazer estar com eles, aprendendo com eles, se disponibilizando de tempo, de crescer juntos, de comunhão, para viver algo novo, algo extraordinário. Muitas cenas legais com o pessoal do elenco. Tinha que ter uns erros, aqueles erros, aquelas tomadas de erro de gravação foram muito legais. Estão sendo muito legais, né? Transformação, né? Por que transformação? Porque a gente serve em algumas áreas, mas quando a gente veio eu digo por mim mesmo, João Wesley, quando eu vi pro Atos Cia, né, me senti muito acolhido, me senti amado, né, por nosso querido Ramon, e foi muito gratificante, né, e saber também que não é só simples um momento de descontração, de aulas, mas sim um ministério, né? E teve esse momento ali que a gente teve essa conversa e eu vi que Deus fazia parte naquele meio e transformação é a palavra. Quando eu assisti o musical O Princípio, que na realidade são dois musicais, O Princípio e O Fim. Primeiro eu assisti só O Princípio e fiquei meio que sem entender. Eu acho que vocês também, quando assistirem, vão ficar um pouco sem entender.
mas é um gancho muito importante para vocês voltarem na Páscoa para assistir o fim. Então, deixa com um gostinho de quero mais. Tipo, preciso vir, preciso voltar para entender como é que vai acabar essa história. Então, quando eu assisti o princípio, eu fiquei meio sem entender e meio achando meio estranho. E depois que eu assisti o fim, eu falei, então aí tá tudo... Aí onde está tudo que aconteceu, né? Então, eu acho muito importante vocês voltarem aqui na Páscoa para assistirem o fim e entender como essa história encerra. O que mais me chamou a atenção no texto do princípio foi você trazer essa história com uma nova roupagem, trazer a mensagem de Cristo, trazer a mensagem da cruz, do Evangelho, de uma forma completamente nova e completamente diferente. O que vocês vão ver hoje, vocês vão ver 4 personagens que não são pessoas, não são coisas, mas são teorias. E como é que você dá vida a essas teorias? Como é que você traz nuances? Como é que você traz emoções, sentimentos para essas teorias que estiveram lá desde o princípio? Então, esse musical é muito bacana por conta disso. Quando eu li o princípio pela primeira vez, eu pensei, cara, a gente tem uma oportunidade muito legal de fazer arte com arte. Então, hoje, nesse musical, você não vai ver apenas encenação e dança. E não somente canto. A gente também tem o coral que está aqui com a gente, a orquestra. Então, a gente trabalhou muito todos os níveis de arte para que a gente pudesse exaltar o nome do Senhor aqui nessa noite. O que me inspirou foi o Espírito Santo, porque faz bastante tempo que eu não faço mais coreografias na igreja, praticamente quase 10 anos. E aí eu precisei muito do Espírito Santo para me ajudar a ter aquela criatividade, tudo de novo. Então foi o Espírito Santo. Todas elas têm um significado muito especial, porque foi um grande desafio, depois de tanto tempo longe das artes, ter que voltar, ter que se dispor, né? A gente, por mais que a gente possa estudar, possa abrir a internet, pegar alguns passos, mas o principal é a gente com Deus, né? É o que Deus quer mostrar através desse musical. É como eu falei, a parte técnica, ela é muito importante, mas o fundamental é a sensibilidade ao Espírito Santo. É como o pregador, ele antes de ministrar a palavra para a igreja, ele tem que ser inspirado pelo Espírito Santo. Ele tem que ter a parte de técnica, de estudo, mas a principal inspiração é o Espírito Santo. Então, a essência da coreografia desse musical é o Espírito Santo. Bom, um momento que foi crucial para mim foi quando eu estava ouvindo de novo. Aí eu pensava algumas coisas, mas não estava assim totalmente de acordo com as ideias do Ramon. E aí eu peguei e falei com Deus, Deus, ou vai ser agora. Eu dobrei o meu joelho e falei assim, com Deus, Deus, vai ser agora. Se o Senhor me quer nesse musical, eu quero que o Senhor me inspire agora. Foi uma oração rápida. Quando eu levantei, começou a fluir como um rio, várias coisas, e foram se encaixando. Então, a dependência com Deus, ela fez florescer, né? A mensagem que eu pretendo transmitir é de dependência, é de entrega, porque é assim que tem sido a nossa vida. Primeiramente, a gente tem se entregado por completo, então a gente quer passar uma sensibilidade de entrega. Vocês estão me deixando nervosos. O que você
deseja que o público sinta quando assistir os movimentos. Tô sentindo até calor. Tô até gaguejando, sai vocês. Não vou continuar, não vou parar não. Eu desejo que o público sinta a presença do Espírito Santo. Porque assim como a gente tem se dedicado, tem se entregado para isso, a gente quer transmitir isso para todo mundo. A relembrar das minhas primeiras obras me ensinou a voltar lá no princípio de tudo que eu fazia para Deus, que com o decorrer do dia a dia a gente vai deixando, então foi como se fosse um resgate da primeira essência. Como o texto já existia, a gente precisou fazer uma adaptação ao texto. Por que é necessário fazer a adaptação do texto? Porque nem sempre aquele texto que foi criado, ele vai encaixar onde ele vai ser encenado. Então a gente precisa contar com a nossa realidade atual para realizar uma encenação, para fazer uma montagem. Então é necessário fazer essa adaptação para o tempo e para o espaço que a gente tem hoje, com as limitações técnicas e artísticas também que temos hoje. Então, quando a gente vê o musical como ele é originalmente, ele existe uma orquestra realmente muito grande, ele existe um coral realmente muito grande, ele realmente exige um espaço cênico também que a gente não tem ainda, mas que a gente pode sim encenar. Então, por isso que todo texto que a gente pega, a gente precisa adaptar o texto para a nossa realidade. Eu creio que dentro do musical Princípio, a orquestra tem um fator fundamental na composição das músicas e o que ela vai transmitir através do som, né? Tem coisas que vão tocar no coração de pessoas, tem coisas que vão tocar na mente de pessoas, e o fator principal da orquestra é a conexão das músicas com o público que está assistindo. O primeiro desafio que eu identifiquei para a orquestra foi encontrar os componentes, né? Porque é época de final de ano festivo, muitas pessoas, muitos músicos, eles levam como trabalho, já tem outros trabalhos por fora. Então a maior dificuldade até agora está sendo encontrar o pessoal, mas graças a Deus está dando tudo certo. Eu creio que o impacto será muito grande, porque vai tocar os nossos corações, vai tocar o coração do público, vai tocar o coração da igreja, que independente da música que for tocada, a orquestra vai tentar passar a maior transparência para as pessoas e sentimentos através da música. Hoje, desafio. Como eu disse, desafio de conseguir os músicos, desafio de conseguir deixar as músicas prontas, porque o tempo é curto, mas vai dar tudo certo. Nessa montagem você já deve estar vendo, né, o cenário que está incrível. A gente quis apostar no cenário que ele também conta essa história de uma forma muito extraordinária. Foi uma grande surpresa, né? E não contava. Eu já servia nessa área com meu querido amigo que já se foi, o Airan, bastante conhecido pela comunidade. E por um momento eu me afastei desse cenário, né, desse cargo. E eu senti que Deus estava me chamando de novo para esse momento, me reintegrando nesse momento, nessa área, né? E agarrei com amor e esperança. Aqui Maria sobe muitas vezes, umas 2, 3 vezes, se eu não me engano. Ali algumas pessoas sentam em cima. Ali vai ter aqui vai conseguir subir para cima desse. Então é uma parte que Maria arrasta. Esse aqui é aqui, só que não tem espaço aqui. Uma hora que ela vai arrastar esse aqui pro meio, tá bom? Aí isso aqui vai ter que ser ensaiado também, na hora que vai precisar tirar essa caixa daqui para ela vir para cá. E ela passa por dentro da caixa e sente as contrações, vai precisar achar um lugar para fazer o parto.
Os desafios foi tempo e também espaço, Meio, tá bom? né? Porque precisamos de espaço para fazer algumas coisas que estamos pretendendo fazer. E o tempo, a gente sabe que somos muito ativos, mas temos conseguido conciliar algumas coisas e tem sido muito gratificante. Eu espero que eles venham ver Cristo, né? Venham conseguir ver o que ele fez, né, através das matérias que vai estar ali em formas, algumas formas que vocês vão ver no dia. Bom, é como disse anteriormente, a própria matéria, e se tornando uma arte, né, uma coisa palpável, com tanta sabedoria que foi usada por Deus e nos foi dada, né, essa posição de também conseguir mexer com a matéria e transformar aquilo que Deus quer em algo palpável para que ele venha a ser engrandecido, venha a ser visto através dos materiais que ele coloca em nossas mãos. A gente também quis apostar um pouco mais no figurino para trazer elementos para caracterizar esses personagens que não são humanos, que são teorias. Então, a gente trazer outras linguagens do teatro para incrementar e para contar essa história de uma forma mais profissional, a gente precisou reforçar alguns pontos, como cenário, figurino, orquestra também, que a orquestra vai dar um outro visual, um outro som para esse musical, e o coral também, né, gente? Que um coral no Natal é a melhor coisa. Era uma vez um menino. Eu enxergo o coral como uma peça de encaixe para tudo aquilo que nós estamos fazendo. Ele está somando e trazendo a beleza da criação. Nas canções cantadas, nós percebemos também a mão de Deus, as pessoas que estão ensaiando percebem também nas letras o cuidado de Deus em cada coisa criada. Então, isso é bacana. Então, esse desafio aí se dá porque nós temos pessoas que já fazem parte do Ministério de Louvor, pessoas que já cantaram em outros lugares e pessoas que não, e é a primeira vez. E isso tem sido um desafio mais positivo pra caramba e a gente está muito feliz com o resultado que está saindo. Vá, Jesus. De novo. 1, 2, 2. Jesus nasceu com Noite de Paz, ela mexe muito comigo porque lembra da minha infância, lá coral de escola, cantando, isso me traz uma lembrança boa. A minha oração para a nossa equipe em geral é que Deus continue fortalecendo, abençoando e derramando as ricas bênçãos sobre a vida de cada um. E para o coral em especial, que Deus abençoe vocês, que as suas vozes cheguem a lugares que vocês nunca imaginaram chegar, porque nós queremos que uma gravação de um stories, uma live que seja feita,
será para alcançar pessoas em outros lugares também, e assim vai ser. A Companhia Atos hoje vive um momento de fé. Tudo que a gente faz hoje é pela fé. Hoje que a gente está gravando esse vídeo aqui, a gente não tem nada pronto. Não tem nenhum recurso pronto, mas a gente está agindo pela fé. A gente sempre foi assim, desde o Grande Banquete, quando a gente recebeu o convite para fazer o Grande Banquete, em menos de um mês a gente conseguiu levantar o musical. Mas é tudo meio a trancos e barrancos, então a gente não quer isso, a gente quer excelência, a gente quer planejar as coisas. Então quando a gente foi fazer agora o princípio, a gente já está se planejando há muito tempo. Você vai perder a expressão lá na hora. Entendeu? 4 meses de preparação e a gente já está começando a se preparar para o musical de Páscoa, que é o fim. Mas a gente precisa viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Então Deus não manda tudo de imediato, Ele quer testar nossa fé. Então ainda faltam muitas coisas, mas a gente crê que o impossível vai acontecer. Mas de novo, o que eu estou fazendo errado? Não, você não tá errado, você não entendeu, meu Deus. Ai, gente, eu sou um monstro. O que mais me emociona na mensagem de princípio são as canções. As canções que são cantadas aqui tocam mesmo o coração. Toda vez que eu ouço cada música, eu me emociono e vejo o quanto elas ajudam realmente a contar essa história do princípio, como elas formam essa costura de texto e música. Bom, o desafio é sempre enorme porque a gente procura fazer o nosso melhor e transmitir com qualidade, né, fazer com fidelidade as músicas. Então, é claro que a gente, quando olhou o repertório a primeira vez, a gente ficou um pouquinho preocupado, mas conhecendo também a banda, os integrantes, sabendo da experiência e também da dedicação deles, isso deu uma certa tranquilidade e até foi desafiador para nós. Então, isso acabou trazendo uma motivação para a gente a mais. Bom, o papel da banda no musical é ambientar, né, o público e trazê-lo para o ambiente das cenas, né? Então, o nosso desafio é, primeiro, captar esse sentimento, essa emoção e fazer com que a gente consiga reproduzir esse sentimento, essa emoção no público. A nossa intenção tem sido essa. Bom, algumas músicas para nós, a maioria das músicas para nós era desconhecida, então realmente requereu nós conhecermos a música, né, entendermos a música, para depois a gente adaptá-la às cenas, enfim, ao musical. É um pouco diferente de um processo onde a gente tira uma música para o louvor, para um musical. No musical a gente tem todo o compromisso de fazer esse cenário de fundo para o elenco e para a história que está sendo contada. Então isso foi também bastante desafiador. Bom, essa banda, essa formação que está tocando nesse musical já toca há algum tempo junto, então o entrosamento que já existe ajuda bastante na hora da gente se conversar, né? Às vezes apenas em um olhar a gente consegue entender, ou falando apenas uma vez a gente consegue captar a ideia, e eu acho que isso é fundamental para o sucesso do musical. Eu acredito que a banda brilha a partir do momento que a gente consegue fazer com que as cenas que estão sendo encenadas, com que os atores que estão cantando ali, eles consigam tocar o público com emoção. Então, eu acredito que nesse caso o brilhar da banda seria justamente fazer esse papel de coadjuvante muito bem. A salvação dentro de você, Maria, há uma luz, uma glória tão grande dentro de você.
atrapalhar. A música, de uma forma geral, ela tem um poder, uma influência enorme sobre as emoções e sobre o espírito também. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, né? No livro de Reis, lá conta a passagem lá em que os 2 reis vão consultar o profeta para saber se deveriam ir à guerra, e o profeta ele manda chamar um músico para que o espírito então ele pudesse atuar. E eu creio que isso também faz parte, isso também acontece no musical, né? A partir do momento que a banda tem um compromisso, busca em Deus e de Deus fazer aquilo que é ambientar o povo ali em toda aquela situação, contar essa história, eu acredito que há uma ação não só no sentimento, mas também no espírito do ouvinte, daquele que está ali acompanhando o espetáculo. As agendas realmente é um pouco desafiador, a gente precisa de muitos recursos, né? Mesa de som, equipamentos, e isso para a gente tem sido um pouco desafiador, mas como a gente já vem se preparando há algum tempo, tudo acabou dando muito certo. A gente teve apoio do Ramon e da direção do musical, nos dando todo o suporte que nós precisávamos, né? E agora, já nessa reta final de preparação, a gente conseguiu cumprir o cronograma e vencemos aí os desafios. Aí estamos nos preparando aí agora para esse grande dia. Certamente ver o público se emocionar, né, com tudo aquilo que Deus planejou e que a gente tem se esforçado para fazer com que aconteça, né? Então, quando a gente vê a reação, e a gente já passou por alguns musicais, a gente já teve essa constatação, para nós é muito gratificante quando a gente percebe que o objetivo de alcançar os corações com a mensagem cantada, ele foi alcançado. Esse é, sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente tem como alvo para nós. Bom, tá chegando a hora, então precisamos aí nos esforçar ao máximo e nos concentrar também. A gente sabe que é um momento ali de muita concentração, exige muita concentração, e para que todo o trabalho ao longo desses meses ele tenha um resultado positivo. Então estamos chegando aí perto da hora do jogo e eu confio muito na minha equipe. Eu acredito que vai dar tudo certo e nós vamos sair de lá certamente com um público que vai ser tocado pela mensagem. A palavra de Deus mais uma vez vai ser anunciada e nós cremos que Deus vai fazer grandes coisas através não só da banda, mas de todo o elenco, de toda a equipe do musical. Para dirigir o musical ao princípio, a gente teve muitos desafios como direção. Um pouquinho, que é o agradecimento dele. Eles vão vir um por um agradecendo também, tá? É o final. É o final, que aí como vai estar tudo apagado, tudo sobe no... A gente precisou desprender de tempos que a gente não tinha, que tempo hoje em dia é um dos maiores recursos, de recursos que a gente também não tinha, e a gente precisava muito contar com a disposição do elenco. Apesar de ser um elenco menor do que o Grande Banquete, é um elenco que ele vai ter falas, que ele vai ter marcações no palco. E Deus disse, Abraão: saia da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai. Que ele vai precisar se comportar com a luz, com a orquestra. Tem gente no elenco que nunca cantou, que vai cantar pela primeira vez. Então esse desafio como diretor de, eu confio em você, você também precisa confiar em você. É um desafio novo para mim, porque eu venho do mercado profissional e atores já estão preparados para isso. Aqui não, aqui a gente precisa preparar pessoas que não são atores para atuar e cantar. Live FM 94,5, você liga e é só sucesso. Sucesso. Eu não esperava nem passar para assumir esse papel, mas quando me foi dada a oportunidade, eu fui envolvido de uma forma muito poderosa. Um dos poderes que o mundo pode subjugar, o mais forte bastante para refazer o elo quebrado entre Deus e os homens.
Uma preocupação que eu tive, também eu pude ver o personagem em mim, foi quando, numa fala, ele disse: a humanidade já não tem mais tempo. A iniquidade está aumentando rapidamente. Isso foi forte. Só um minuto. Deixa eu ver se eu entendi. A apresentação do tempo é muito top. Foi marcante desde a audição. Eu prefiro ficar com a primeira fala dele e você vai ver. Fica tranquila, Matéria. Com o tempo você esquece ele. Ah, tempo! Mas todo sentido! Não é possível, gente, não acredito. Sabe aquele momento, você que está ouvindo aí, quando você entra no seu quarto secreto e você ora, você sente uma lágrima quente? É esse momento que eu espero que você viva mais uma vez nesse musical. Sabe, a dedicação da galera. A galera tá chegando muito junto, tá exercitando a palavra chamada renúncia, que é abrir mão de alguma coisa por alguém. Tá todo mundo abrindo mão, sabe, de alguma coisa para se doar para esse musical. Top demais. Exato. Uma frase que continua vindo na minha cabeça é que você pode tentar fugir, você pode até evitar, mas a palavra de Deus, ela vai te alcançar, ela vai continuar sempre te alcançando. Deus não desiste de você. Conduzir pessoas que não têm uma bagagem profissional, às vezes é muito bom e às vezes é um pouco ruim. Mas a gente já está preparando como companhia com as aulas de teatro que a gente tem toda de 15 em 15 dias, aos sábados. Então a galera não está zerada. Eu já peguei uma galera que a gente já está trabalhando há algum tempo e eles já estão com uma expertise já de cênica. Aí, Wagner. Eu só cuidado que é Beck. Desculpa, velho. Mas existem também a parte boa também, que eles não têm vícios teatrais que muitos atores têm, que são horríveis. Então é como aquele motorista, né, que você pode comparar o motorista que já dirige, quando vai tirar a carteira, já vai cheio de vícios para habilitação, para tirar a habilitação, e o que nunca dirigiu, que vai lá estudar bonitinho, vai fazer a teoria, vai fazer a prática e vai também tirar a carteira e vai estar super apto para dirigir. Então, ter um elenco que não é necessariamente ator, tem muito benefício. Maria, tu sabia que o teu bebê andaria sobre as águas? A gente se dá super bem, a gente brinca o tempo todo. Aí vem Ramon, aí briga com a gente, daqui a pouco ele também tá rindo com a gente. É um furdunço tremendo, mas assim, a gente se diverte demais. Se eu fosse tirar só um evento assim que foi engraçado pra caramba, sei lá, nem daria, porque é sempre muito bom, sempre a gente se diverte demais ensaiando. Vocês não vêm aqui agora, eu juro, mas eu juro que eu vou... O esforço assim da galera, se esforçando bastante. Coisa linda, ó, gente. A gente vai se apresentar daqui a pouco, todo mundo ensaiando, treinando. Eu amo isso. Se dedicando para poder gravar as falas, né? Cada um ali com a sua correria do dia a dia, tendo que trabalhar, tendo que estudar, mas mesmo assim dedicado para dar o melhor para Deus. O Ramon sempre ali também, gente, tem que ensaiar, vambora, pega as falas. Então assim, cada um dentro do seu tempo, dentro da sua proporção, mas sempre buscando entregar o melhor para Deus. Então, o esforço assim do pessoal e a união também, sabe? Cada um dando apoio um pro outro, a gente se apegou muito, se conheceu muito, aconteceu um vínculo de verdade muito rápido também entre a gente. Então, eu acho que isso aí, nossa, chamou muito a minha atenção, com certeza. O verbo carne se fez.
o espaço, o tempo e a matéria, eles entram meio que em colapso, sabe? É um movimento ali, daqui a pouco eles estão nervosos, porque no derredor só vê problema acontecendo, caramba, vai dar muito ruim, tá dando muito ruim, tá acontecendo muita coisa e realmente vai dar muito ruim. E aí, de alguma forma, a sabedoria, ela vem e ela apazigua ali aquele momento e, de alguma forma, tá horrível essa minha última fala, mas vai ficar assim mesmo. E de alguma forma a sabedoria ela vem, ela apazigua ali aquele momento e há uma tranquilidade porque a gente começa a entender que tem um propósito para tudo. Nada do que a gente está passando aqui nessa terra, independente do que a gente esteja vendo, independente das circunstâncias, do tamanho do problema, existe um propósito para tudo que acontece. E se a gente manter a nossa calma, buscar, ficar calma, vai dar tudo certo, Deus ele continua tendo controle de todas as coisas. Por mais que você não acredite que tenha como funcionar, que tenha como dar certo, ainda existe... tá horrível, isso dá muito ruim. Ainda que você não acredite que tem como dar certo, que tem como funcionar de fato, vai dar certo. Porque Deus continua sentado no alto trono e o controle é todo dele. Então, no final, tudo dá certo. Independente da situação, a gente consegue ver desde lá do começo até o nascimento de Jesus. Tinha tudo para dar muito errado, tinha tudo para não dar certo, mas Deus, por causa do controle que ele tinha nas mãos dele, deu certo, aconteceu e hoje nós somos fruto, né? São as boas novas do Evangelho. Estamos aqui, estamos vivos e Deus vem nos sustentando dia após dia. Vai dar ruim? Sim, vai dar certo, vai dar. Sim, sim. Vocês estão falando Pode esperar muita alegria, risada, muita emoção e eu acredito que o Espírito Santo vai ministrar muito ao coração de cada um de uma forma diferente, mas você não vai sair desse musical da forma como você entrou. Você vai sair de fato tocado de uma forma diferente ali. Eu creio nisso. Como pessoa, eu levo muitas experiências dirigindo o musical Princípio. Uma delas é acreditar nas pessoas. Eu que por muitas vezes não acreditava muito em mim também, eu preciso dessa vez acreditar em mim, acreditar no outro e fazer com que o outro também acredite nele e em mim também. Porque se ele também não bancar a minha ideia, nada também acontece. E venha! Eu disse venha! É isso. Tem sido muito especial e desafiador para mim, porque é uma experiência nova e muito intensa, mas muito divertida. Mas o mundo material não existe sem mim. Matéria, substância física, matéria-prima de um mundo palpável, seja sólida, líquida ou gasosa. Ela tem algumas coisas muito parecidas comigo e meio que conflita com a minha personalidade. Só que tem outras coisas que são completamente diferentes da minha pessoa. Aí, como eu acho que eu tô só sendo eu, aí eu tenho que lembrar, não sou eu, é a personagem. Aí eu fico, isso é a personagem, não sou eu. Aí fico nesse conflito interno que mexe com a minha cabeça, mas aí tô seguindo aí, graças a Deus. Ai, eu tô ótima. Vocês sabem o que a vaca foi fazer no espaço? Eu acho que me aproximou de Deus porque é uma forma nova de Deus agir na minha vida, de tratar algumas coisas em mim, né? Me tirar da minha zona de conforto e enxergar um pouquinho além da minha perspectiva. Tá ensaiando a galera, por acaso? É brabo.
Ai, o meu parceiro de cena, dos personagens, ele é um palhaço, né? Então ele fica meia hora rindo, eu fico meia hora rindo da risada dele. Aí a gente embola e fica aí, 10 minutos se passou o ensaio, 1 hora inteira só foi de risada. Quer começar de novo? Pode continuar. O que mais me desafiou, por incrível que pareça, é que o personagem Espaço, ele tem algumas características um pouco parecidas com o Wagner. Então, em alguns momentos, eu me via em alguns comportamentos e difícil para mim é administrar, separar o personagem do... Ah, eu tô dando pra você? Separar o personagem do Wagner Pessoa. Quer começar de novo? Pode continuar. Não temos espaço para esse tipo de comportamento. Ai, quer saber? Eu vou evaporar e volto quando terminarem. Então, foi um pouco difícil, porque é um desafio quando você está atuando, interpretando é alguém que não é você. Então, para mim, foi, de fato, difícil trazer a interpretação mais próxima daquilo que o musical pede. Não é possível! Será que só eu estou preocupado com tudo que está acontecendo aqui? Nós estamos atolados em uma nuvem de maldade, iniquidade, e o mundo já é maligno, e o pecado está em todos os lugares. Em todos os lugares tem pecado, e 400 anos sem o Eterno dizer nada. E você acha isso normal? 400 anos de silêncio! Ela é muito forte, porque ela é um questionamento que o personagem faz com um pouco de indignação, Na verdade, ele tem 2 momentos assim, mas é um momento depois desse primeiro momento, o segundo momento. E ele faz várias perguntas, como que vocês fazem isso, não sei o que lá. Então, assim, é uma frase que eu me identifico muito, porque quando você vem para a realidade, fora da interpretação, fora do teatro, fora da apresentação, é de fato o que acontece, É de fato que a realidade é essa, O Salvador, ele está às portas e as portas estão fechadas. Então essa fala é que mais mexe comigo. Deu tudo a vocês! E é assim que vocês o retribuem! Com portas fechadas! Abram espaço! O Salvador do mundo precisa... Então, esse musical é muito, muito bom. E o que me fez me aproximar de Deus é sempre trazer à memória toda a história, de como o Salvador foi gerado primeiro no céu, E ele, de fato, foi quem criou tudo junto com o Pai, enfim. Essa parte que me toca muito. E também o momento de encarnação, que assim, poxa, Jesus veio, de fato, era Deus e homem. E todo esse plano de salvação é o que mais me chama a atenção. Então, toda vez que eu lembro disso, que isso alcançou a minha vida, eu me sinto muito, muito, muito conectado com o Senhor. Mesmo nas palavras, não temos espaço para esse tipo de comportamento. O público se sentisse imensamente amado por Deus, porque, de fato, não existiria outro alguém que poderia fazer o que Deus fez, da forma que fez, com a finalidade, o propósito. Então, que o público se sinta muito amado, envolvido pelo amor do Senhor. Então, os momentos engraçados que eu tenho nos ensaios são com os meus parceiros, de cena, mas especificamente com uma personagem que fica grudada comigo ali, o tempo todo. A gente sempre tem uma risadinha no meio da interpretação, no meio do ensaio, mas é muito bom, me divirto muito. Ótimo. Quer saber? Vocês sabem que a vaca foi fazer ali no espaço? Ela foi encontrar com o Wagner. O que mais me surpreendeu, eu acho que estar com pessoas que eu não estava habituado, a fazer isso, que são os meus irmãos, meus amigos. E assim, tanto para mim, acredito, quanto para eles, tem sido uma experiência boa. Esse convívio, essa troca que a gente tem tido, a gente tem crescido muito junto preparando esse musical. Esperem momentos descontraídos, esperem confronto, mas também esperem uma nova mentalidade
acerca de tudo que foi gerado, né, como eu disse, pelo Senhor, justamente para que nós fôssemos salvos. Então você vai ter um pouco de tudo, você vai ter vai ter uma risadinha aqui, vai ter um momento um pouco mais sério ali, vai ter em alguns momentos a emoção falando mais forte, talvez já escorrer algumas lágrimas, mas assim, no final, a minha expectativa é que você entenda o principal, que é o plano de salvação. Então espere que vai ter essa mensagem e que você seja alcançado por isso, em nome de Jesus. Princípio é o musical que vai dividir, que vai ser um marco na vida da igreja, que vai ser um marco na vida dos atores que estão fazendo, da técnica que está acompanhando. O musical Princípio vai ser um musical onde vai trazer muita arte e muita beleza. Mas lentamente o tempo passa por aqui. E Ele plantou em minha mente a eternidade. Enquanto sinto essa vontade de partir, eu fico tão impaciente, mas lembro que os sinais são indiscretos. Ao assistir o musical Princípio, eu espero fortemente que você sinta a presença de Deus, que você seja tocado por esse poder e que você também saia daqui com uma mensagem de esperança, de amor e de fé. Descansar pra sempre.